Voltamos com Sebastião Wilson e Martinho Belo. O cultivo fora do solo teve incentivo e financiamento do programa Frutificar, como nós vimos na matéria no primeiro bloco. Você podia falar um pouco mais, Martinho, sobre como esse projeto funciona e quantos produtores estão envolvidos nele hoje? Claro, sim. O projeto Frutificar entrou na atividade de morango na época da tragédia. O que aconteceu? Naquela época, os produtores perderam parte de suas propriedades e grande parte de suas produções. Acontece que, para a continuidade do processo produtivo, haveria obrigatoriedade, a necessidade de comprar novas mudas, essas mudas que eu estou te falando que é do Chile. E aí eles estão totalmente descapitalizados. Imagina, a cidade toda debaixo de terra, os produtores mal tendo como escoar a produção, e aí entrou o Frutificar. O Frutificar é um programa do governo estadual desde 2000, e financia até 100 mil com juros de 2%, e aí conseguiu contemplar os produtores de morango. No primeiro momento foram 5 ou 6 produtores de morango que pegaram esses recursos, e no segundo ano mais uma quantidade desse mesmo porte. Com isso, conseguiu-se resgatar a produção, ou seja, eles compraram a muda de morango, voltaram a produzir. Paralelo a isso, foi feito um trabalho muito bom das estradas da produção, que é um segmento nosso, dentro da Secretaria de Estado de Agricultura, em que viabilizou o escoamento, porque eles não tinham escoamento. Então, aquele ponto foi nevrálgico. A partir daquele momento, o morango começou a consolidou. Tempos mais à frente, um ano, 2 anos depois, o morango virou marca coletiva, num trabalho magnífico do SEBRAE, marca coletiva do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e hoje a Morango, essa associação que nós vimos ali, um dos produtores, que ele é vice-presidente, ela é uma referência nacional. É muito importante essa troca de experiências e falar também de experiências de outros estados. A APTA vem trabalhando em parceria com a SNA também na capacitação de produtores no estado do Rio de Janeiro. E Nova Friburgo é um espaço que vocês organizaram uma capacitação. Como vem acontecendo essa troca de experiências e qual a receptividade desses produtores do estado do Rio? A SNA procurou a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo há alguns anos, pedindo a colaboração de troca de informações nessa área de cultivo orgânico, cultivo sustentável. Essa parceria ela se concretizou há alguns anos atrás com a publicação de um material para tomate e agora, em 2017, com a publicação de uma apostila para os agricultores de como produzir morangos orgânicos e uma outra de como produzir milho orgânico. Então essa troca entre os estados acaba ocorrendo, permitindo com que se traga um pouco do que é feito dentro da APTA em São Paulo, aqui para o estado do Rio de Janeiro. E como é esse processo? Se tornar orgânico, a gente tinha falado isso no primeiro bloco, leva um tempo, né? Como é feito esse trabalho junto do produtor lá no estado de São Paulo? Dentro do estado de São Paulo, nós temos nesse momento um protocolo de boas práticas agroambientais que busca fazer um caminho com esse agricultor para que ele, aderindo de forma voluntária, um dia, se quiser, venha a ser orgânico, desde que respeite um prazo de 5 anos para isso. Ele precisa estar associado com um técnico, né, para poder ter essa orientação e fazer todo o acompanhamento das boas práticas agroecológicas. E isso é uma ação da Secretaria? Essa é uma ação da Secretaria da Agricultura e Abastecimento e da Secretaria do Meio Ambiente, junto com uma associação de agricultores orgânicos e uma associação de consumidores. Como é esse processo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um pouco parecido com o de São Paulo. A gente pode ter a chancela diretamente de uma certificadora, que é um custo mais elevado. Você pode fazer o sistema participativo de garantia. O que é o sistema? Que é o que está sendo mais utilizado. Um grupo de agricultores que já produzem, alguns já produzem orgânico, eles já produzem orgânico entre si. Se alguém quiser agregar, ele vai entrar num processo de transição. E aí o próprio grupo é que vai referendar com técnicos basicamente da Bio, que é a principal organização que que referenda esse grupo. É similar ao de São Paulo. São Paulo é um pouquinho mais complexo porque eles conseguem chegar até a nível de venda, né, de consumidor e de venda. O nosso é mais na base produtiva mesmo. A gente tem vários grupos de SPG no estado todo, tem em Petrópolis, Areal, Nova Friburgo, Rio Bonito. Então a gente tem vários grupos que boa parte deles nasceram naquela mandala que a gente estava conversando anteriormente, lá do SEBRAE, que é aquela situação toda, e hoje já são grupos já quase que consolidados, precisando exatamente esse pulo, que é exatamente a comercialização.
Quando a gente fala de agricultura no estado do Rio de Janeiro, é muito comum ouvir esse termo de transição agroecológica. Do que a gente está falando exatamente? Só para esclarecer o nosso telespectador. Basicamente, o que é? Existe um método convencional de produção. Você produz utilizando vários insumos químicos de maneira genérica. E a transição é exatamente eliminar esses processos químicos do processo. Ou seja, você não utilizar nenhum tipo de química. Você utilizar adubos de fontes naturais, você utilizar água totalmente límpida. O processo também tem que ser justo, não pode você explorar a mão de obra, tem que ser uma coisa justa. Então, esse é um processo de transição. Ele, no primeiro momento, ele não está apto, mas com o tempo, ele vai, entre aspas, desintoxicando a lavoura dele. E ele também não pode ser produzido numa área em que é afeto a agrotóxico na circunvizinhança, porque isso vai afetar. Então, tudo isso demanda um tempo, que o meu colega falou 5 anos. No estado do Rio, via de regra, que eu... caso não esteja enganado, são 2 anos que a gente consegue chegar ao nível de transição, mas sendo bastante rigoroso, não deixando nenhum contaminante nesse processo. Agora, esse é um tema que, assim, o foco do consumidor também ajuda a impulsionar esse mercado, quer dizer, e essa transição, porque é uma preocupação muito grande, muito maior hoje do que antigamente em relação a essa questão dos agrotóxicos. Né? Sim, a gente precisa ter em mente que no período de transição, o agricultor ele não é nem orgânico e nem convencional. Então, normalmente ele tem um período onde cai a qualidade do produto dele, cai a produção, né, e ele tem dificuldade de acessar o mercado. E como a gente pensa, e como é que se trabalha essa questão, essa transição também, para que ele possa se sustentar e conseguir chegar ao produto orgânico? Dentro do protocolo de boas práticas agroambientais em São Paulo, nós olhamos por esse lado, porque nós temos uma associação de consumidores juntos, né, fazendo com que, num trabalho junto com prefeituras locais, junto com o próprio Estado, permita, através de leis, né, que o Estado, que o município adquira esse produto em transição, né, pagando um diferencial de preço para o agricultor. A gente no Rio de Janeiro já teve muito problema com essa questão do agrotóxico em Teresópolis, uma ação forte do Ministério Público também, buscando esclarecer os produtores. E muito se falou que às vezes era por falta de informação que se usava o agrotóxico além da necessidade, muito Sim. mais, enfim. Como é que tem sido esse trabalho também de conscientização, de chegar próximo ao produtor para que ele entenda todo esse processo e também como a saúde dele também está em risco, né? Sim, na verdade, quando você usa agrotóxico, quem primeiro afeta é o próprio aplicador, é o próprio agricultor. Então, isso nós, enquanto Emater, fazemos várias campanhas no estado como um todo, exatamente colocando para eles quão perigoso é você fazer a aplicação sem a devida proteção e fora dos parâmetros, ou seja, fora do período de carência, se aplicar hoje, a carência de 7 dias e botar isso para vender, ou seja, o consumidor vai estar afeta aquele produto contaminado. Então, a Emater tem feito esse trabalho, inclusive ajudado pela Pesagro também, que é um órgão de pesquisa do Estado, no sentido de conscientizar. Lógico, são muitos agricultores, a gente muitas das vezes não consegue, e com certeza não consegue atingir a totalidade, mas uma grande parte já tem melhorado bastante. E quando você fala de agrotóxico, não é só agrotóxico, também tem a água. Às vezes utiliza uma água de péssima qualidade, água até de esgoto. Então a gente já identificou algumas situações e já esclarecemos e aí isso melhorou sobremaneira. Parar de utilizar água residual para uma água de qualidade. Aqui no Rio, como em São Paulo, deve estar ocorrendo que o próprio consumidor chega ao seu agricultor na feira, onde ele tem o contato, e está pedindo um produto orgânico, um produto sustentável, um produto agroecológico. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos. No próximo bloco vamos falar do uso da tecnologia também no combate inadequado dos agrotóxicos. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.